Glórias a Deus. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, nossos irmãos que estão aqui com a gente. Amém. Mais Pai do Senhor, a você que nos assiste. Ou como diria nosso querido apóstolo Paulo, na carta que nós vamos estudar hoje, iniciando o primeiro trimestre. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa saudação. Saudação maravilhosa, né? A saudação de Paulo, ela já ensina. Paulo já vai ensinando a saudação. Vamos lá, nós estamos aqui iniciando a lição de número 1, hoje, dia 5 de abril de 2020. Nós temos como tema nesse trimestre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E o tema da lição de hoje, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Que já é aí uma introdução, A primeira lição em si, nós estávamos até falando aqui agora nos bastidores, que ela é uma introdução para o restante da lição do trimestre, Vamos aí iniciar falando um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, como era essa cidade, como eram os destinatários, a quem Paulo escreveu. Mas antes da gente iniciar essa meditação na palavra de Deus, vamos orar. Amém. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus para se fazer presente aqui em nosso meio e Ele está ministrando os nossos corações, porque não adianta nenhum conhecimento humano, qualquer tipo de estudo é vago, é totalmente vão se não tiver o Espírito Santo de Deus aqui ministrando a palavra aos nossos corações, às nossas vidas. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui diante da tua presença e mais um domingo, Senhor, nessa escola dominical, online, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, meu Pai, Senhor, mesmo fazer presente aqui no nosso meio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te convidamos, Senhor, a ministrar as palavras nos nossos corações. Nós somos teus, Senhor. A palavra é tua. Te pedimos, meu Deus, Senhor, venha unir um ao outro agora, meu Pai. Senhor, venha falar no profundo de cada coração que aqui se encontra, meu Deus, que nós possamos unir juntos, estar aqui ministrando a tua palavra aos corações daqueles que nos ouvem, Senhor, através dessa mídia, através desse Facebook, através, meu Deus, do YouTube, das outras mídias sociais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra, meu Deus, possa alcançar o maior número de pessoas possível e que nós possamos juntos, meu Deus, aprender cada dia mais e conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém. Bom, glória a Deus. Como já falamos aqui, temos aí a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É a lição de número 1. O nosso textual vai dizer: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Inicia lá em Efésios, capítulo 1, versículo 2. E a verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E aí já é algo bem completo, Ele já demonstra uma completude, não sei nem se existe uma palavra, mas já demonstra aí, no âmbito geral, ao que se refere a carta aos Efésios, É o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E é lindo, porque veio bem a calhar, é bem peculiar para o nosso tempo, em que as pessoas estão tendo que provar ser igreja, não na igreja. Realmente, colocar em prática aquilo que a gente diz, que a igreja não é essas quatro paredes, nós somos nós. Eu acho que aqui Paulo, ele traz, essa verdade prática está revelando isso mesmo. Paulo, ele traz muito essa ideia ali, para Éfeso, para os crentes de Éfeso. Eu não sei se é efesienses, mas que eles possam entender isso, que eles é que são a igreja, eles que são representantes de Cristo e não um local porque que tangia ali ao pensamento geral, principalmente porque era uma cidade que propagava o helenismo. Todos entendiam que é o templo, porque eles viam disso. Era um povo bem pagão. Totalmente. Nós vamos ver aí, que Deu trabalho. predominava ali, tanto que Paulo teve que ficar lá dando as instruções para o povo, trabalhou, vamos dizer assim, fez aquele trabalho espiritual na vida do povo de Éfeso por 3 anos, nós vamos ver aqui, e nós vemos que era uma cidade pagã.
onde imperava ali, não só aquela cidade, né, mas para aquelas redondezas, todas as cidades daquela redondeza, uma das fontes, inclusive, de renda deles era por conta do templo ali dedicado a Diana, né, a deusa dos Efésios, inclusive eles mesmos chegam a declarar um trecho de Atos dos Apóstolos. E era propagado ali como posso dizer assim, como era uma cidade quase cosmopolita mesmo, porque recebia muitos turistas, era uma cidade que tinha um atrativo, eles tinham, acho que o maior arena, o auditório, né? Eles promoviam ali aqueles espetáculos de arena, né? Animal contra animal, animal contra homem, colocavam os camaradas lá para se degladiarem, e então recebiam, né? Eles acolhiam esses turistas para enriquecer a partir disso, vender os pingentes ali, os negocinhos ali de Diana e tal, essa coisa toda. E Paulo cuidou, como você falou, né? Custou para ele, né? Custou para ele. Ele cuidou de perto e cuidou de longe, porque até quando estava encarcerado, quando, por exemplo, o período que escreveu essa carta, ele estava ali atento, né? Cuidando, ô meus irmãos, ô os filhinhos. Porque quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, né? Na verdade, assim, a gente vê que Paulo teve, como diz lá em Atos dos Apóstolos, ele teve 3 anos trabalhando ali diretamente com eles, pessoalmente com os Efésios. Porém, depois de tudo isso ainda, né, nós vemos esse cuidado dele, depois de estar preso, e, digamos assim, conservar aquilo que ele havia pregado aos Efésios, né, para ele poder manter aquela palavra forte no coração. E aí já tinha uma lição para a gente nos dias de hoje, né? Que assim, nós tivemos até esses dias atrás, né, nós estávamos aí na nossa normalidade, tendo os nossos cultos, tendo aí as palavras ministradas, muitos até falavam, nossa, essa palavra de novo, né? Só que aí entra aqui para a gente fazer a reserva, né? A gente tem a reserva porque chega num momento como esse, que a gente não está tendo assim, os cultos pessoalmente, por mais que nós estamos fazendo esse tipo de trabalho via Facebook, via qualquer outra mídia social, nós sabemos que não é a mesma coisa que você estar presente junto com o povo de Deus, a igreja realmente reunida, né? Como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, que até o que fez com que o Pentecostes, naquele dia de Pentecostes, que o Espírito Santo descesse e selasse aquelas vidas, foi o fato, uma das coisas que enfatizaram, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Infelizmente hoje, como até eu postei esses dias nas minhas redes sociais, né? Nós temos lá em Eclesiastes 3 que diz que tem para todo propósito debaixo dos céus. Sim. E até coloquei lá e enfatizei, né? Há tempo de abraçar-se e há tempo de afastar-se de abraçar. E infelizmente hoje nós estamos vivendo esse tempo. Tem que usar álcool gel, tem que não usar álcool gel. Antes ninguém dava muita bola com álcool gel. Hoje em dia você já não tem mais ninguém. Aliás, mas nenhum lugar com álcool gel em venda, né? Mas vamos lá. E para a gente seguir aqui, fazer rapidamente a nossa leitura bíblica em classe, para você que nos acompanha, está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. E também em Atos 19, no versículo 1 ao 7. Vamos lá, diz assim, Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos depois Atos 19, que seria, no caso, a terceira, vai relatar, né, a terceira viagem missionária de Paulo, que é quando ele passa por Éfeso. Que diz assim, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Eles fizeram ao todo uns 12 varões. Então nós vemos aí que, de início, né, Paulo tinha uma porta de abertura lá em Éfeso, que eram esses 12 varões, esses 12 discípulos que já estavam ali, pela leitura, né, pelo conteúdo que nós lemos aqui agora,
esses homens eles eram discípulos, né, já haviam ouvido falar da palavra de Deus, mas não tinham ainda, não tinha ainda total conhecimento, né? Não tinha, por exemplo, ainda a ciência do Espírito Santo. E até na questão do batismo, né? Ele deixa aí vago, né? Se todos estavam batizados no batismo que João propagou, né? Que seria o batismo nas águas, ou não. Pelo menos alguns deles, como diz aqui esse relato, foram batizados e depois Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Essa nossa leitura bíblica em classe, só para a gente dar uma introdução, no conteúdo geral, né? Primeira parte, como nós falamos, já é o início da carta aos Efésios, e na segunda parte, que está lá em Atos 19, é quando Paulo inicia a sua viagem missionária, a sua terceira viagem missionária, e ele passa ali pela cidade de Éfeso. E assim, na verdade, né, até para deixar um pouquinho mais de conteúdo aí para os irmãos, embora, né, Paulo ele iniciasse, digamos assim, essa excursão missionária, né, fosse considerada essa terceira viagem missionária a Éfeso, ele já tinha passado por ali, no capítulo 18 de Atos, a gente vai ver um relato de que ele tinha passado por ali, inclusive é um momento, né, alguns já ouviram falar aí de Priscila e Áquila, né, que foram fortes apoiadores do ministério de Paulo, que ainda rogaram, né, que ele permanecesse ali por um tempo, mas naquele momento Paulo resolveu partir, se não me engano, para Jerusalém. E aí a gente vê que assim, né, entra também dentro daquilo que nós falamos, que ela tem para todo propósito debaixo do céu. Você vê que de início, né, Paulo se restringiu a estar ali com os Efésios a pedido dos seus apoiadores, né, dos seus cooperadores, né, Priscila e Áquila, porém, mais para frente ele voltou até lá e exerceu aquele ministério que estava proposto, que estava no coração de Deus para essa nação, né, para essa população dessa cidade. Isso nos aponta, é interessante você entender o quão importante era essa cidade. O quão importante foi para Deus que o Evangelho tivesse uma propagação nessa cidade. Essa cidade, no período, né, no seu grande período ali, essa cidade, hoje, nós entendemos que é a Turquia, okay? Mas essa cidade, muitas pessoas passavam por ali. Era uma cidade que as pessoas queriam ir lá, e a idolatria lá era uma coisa que era terrível. Mas olha só como Deus é maravilhoso. Deus ele enxerga além, né? Ele enxerga acima da casca. Aliás, além da casca. E existiam pessoas ali, como Paulo encontrou aqui, esses 12 varões aqui, né? Esses 12 que estavam na brecha. Os caras estavam desejosos, e Deus ele enviou Paulo, e realmente houve um zelo por essa igreja, né? A gente vê o carinho das cartas de Paulo para esta igreja, para esta região, e Deus ele enxergou além, ele viu além da idolatria, além do pecado, além da depravação, ele viu além de tudo que se podia olhar e supor que fosse ruim. Deus ele enxergou o íntimo. Não, tem uns fulano aqui que estão desejando algo diferente, né? Pega a dica, fica a dica. Exato. Então a gente aí já fica com lição para nós, né? Quando você tem alguém aí na brecha, como diz lá em Ezequiel, né? Procurei alguém que estivesse na brecha. Esse é o momento. É isso aí. Vamos lá. Para a gente poder iniciar aqui, antes, né, fazendo um rápido comentário, essa lição eu adquiri ontem. A princípio, né, eu só consegui estudar aí a primeira lição, mas olhando assim, ela está muito boa, né? O tema é muito legal, enfatizando aí, né, o propósito da Igreja de Deus na Terra, muito oportuno também para os tempos atuais. E falando um pouquinho aqui também do comentarista, né? Quem comentou essa lição é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Então nós vemos aí que assim, é alguém que realmente tem conteúdo para poder... Exato, para poder ministrar. E assim, até porque, né, nós vemos, né, eu não conheço ele, né, mas até pelas palavras que ele aplica aqui, como nós estávamos comentando aqui nos bastidores, né, citamos aí, essa é uma lição
a primeira lição do trimestre, e assim, você vê que ele faz como embasamento apenas com o versículo 1 e versículo 2 de Efésios, né? Que é simplesmente as saudações. Exato. E assim, ele elabora uma lição completa apenas com a saudação, como diz aqui, né? O próprio tema. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, mas como vai ser? Que tanto de conteúdo vai ter essa lição, né? Mas nós vemos como ele se fundamentou bastante aqui, até aproveitando aqui, nosso querido Du, né? Provavelmente ficou bem fascinado, né? Já que é formado em história. Eu gostei dessa particularidade, ele colocou esses pontos, dando essa referência, porque isso faz a diferença. Quando a gente está estudando a palavra do Senhor, principalmente, a gente consegue separar, entender a logística, não sei se eu posso colocar assim, a geografia, a política, a economia, a filosofia que se pregava na época, Velho Testamento, Novo Testamento, aquela questão de você se posicionar geograficamente, eu acho que faz toda a diferença. Até tem um detalhe assim, né, importante para a gente enfatizar aqui, que até para os ateus de plantão, de que assim, a palavra de Deus, ela se baseia assim, claro, né, como nós costumamos falar aqui, né, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas mais do que isso, mais do que isso não, né, isso aqui já é totalmente suficiente, mas além disso, né, ainda assim, só para deixar, vamos dizer assim, os ateus de plantão um pouquinho mais, vamos dizer assim, espertos, é que assim, na verdade a Bíblia não está simplesmente baseada em uma teoria, em uma teologia qualquer, mas em todas essas ciências que vocês estão agora, histórica, na própria ciência, como eu já até citei aqui, né, um filme que eu assisti, que foi Em Defesa de Cristo, em que um repórter tenta ali, de tudo quanto é forma, dizer que aquilo que ocorreu com Jesus Cristo foi mentira, que aquilo ali era. E assim, ele vai, no caso, procurando em todas as formas da ciência algum embasamento para aquela tese que ele tinha. E até que chegou um momento que ele teve que se render, porque ele foi ver na medicina, na ciência e tudo mais, psicologicamente, psiquiatricamente, porque teve que. Eu lembro até uma frase que marcou, né? Alguém falando lá para ele, que seria mais insano você imaginar que pescadores que não tinham, assim, que tinham pouco conteúdo, vamos dizer assim, de estudo, vamos dizer assim, né, para poder elaborar toda essa tese de que da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, seria bem mais insano você dizer que eles tiveram essa capacidade por conta própria do que realmente você afirmar que isso aconteceu. E é interessante você colocar esse ponto, porque o próprio Jesus Cristo, ele, em algumas passagens, algumas vezes, Jesus Cristo, ele vence aquele com que ele está, o seu telespectador, digamos assim, ele pega eles na filosofia. Eles estão ali todos filosóficos e tal, e Jesus Cristo fala, vocês sabem do que vocês estão falando? Vocês estão falando de mim. A exemplo que nós falamos sim, sobre Nicodemos. Tu és mestre de Israel. E você vai ver que vai aplicando ali na conversa vários trechos filosóficos, realmente. Né? Sim, ele coloca esse ponto, porque a filosofia ela alimenta o ego, né? O homem que fala ali coisas que os outros não pensaram antes dele. Só que Jesus Cristo fala, filho, você acha que é mestre? Você acha que sabe? Quem começou antes fui eu estava lá quando eu fiz tudo isso aqui. Como nós falamos, né, antes até de iniciar a aula, né, no momento da oração, todo conhecimento ele é vão. Sim, Espírito. Como até lá nós até citamos também, se não me engano, na aula passada, né, referente à sabedoria, está lá descrito em Provérbios 3, se eu não estiver enganado, que fala que antes do princípio, da criação de todas as coisas, ela já existia. Fazendo referência ao Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. Iniciando aqui rapidamente a nossa introdução, a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos Escritos de Paulo e ainda de a rainha das Epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã.
Então, como nós já enfatizamos aqui no início, essa carta, né, ela revela o propósito eterno de Deus para a igreja, né, que é o que está escrito aqui, eu destaquei. Por quê? Ela vai, nós vamos ver aqui mais para frente, que ela vai enquadrar a primeira metade, né, dessa carta, ela vai estar falando de um conteúdo teológico. Sim. Porém, na segunda metade, né, para quem não sabe, a carta aos Efésios ela tem 6 capítulos. Então, o primeiro, segundo e terceiro capítulo ele vai estar falando sobre o conteúdo mais teológico. Do quarto ao sexto, já fala do conteúdo mais prático. E aí já deixa uma outra lição para a gente, né? Porque assim, toda teologia, toda teoria é levada se ela não tiver prática. Já o próprio apóstolo Tiago mesmo ele fala, né? Que a verdadeira religião é você cuidar das viúvas, dos órfãos. Tem que refletir em obras. Exato. A fé sem as obras, como ele mesmo afirma, é morta. Então, se você não tiver obras, de nada vai estar embasada a sua fé. Vamos lá. A gente não vai estar lendo todos os tópicos aqui, né, até para a gente poder ganhar tempo, mas assim, vamos estar falando de todo o conteúdo que está aqui na lição. Primeiramente, né, o primeiro tópico ele vai falar da autoria e da data. Da autoria, assim, para deixar bem assim, resumido, vai estar falando de Saulo, que na verdade, ele se apresenta como Paulo. Sim. Ao escrever cada uma dessas cartas, até fala assim, que todas as epístolas que Paulo escreveu, ele se apresenta como Paulo. Mas por que Paulo e não Saulo? Saulo, Paulo? Sim. Qual que é a distinção? Para a gente deixar bem claro aí para os irmãos que nos ouvem. Né? Para quem não sabe, o nome de Paulo era Saulo. E assim, até pelo que uma coisa interessante que faz referência nessa lição, é que muito provavelmente ele, como Saulo, né, o nome de Saulo, veio como referência a Saul. Sim, que era um derivado, uma homenagem. Exato. Que era o mesmo, que foi o rei da mesma tribo de Paulo, ou Saulo, como você preferir, né? Porque a própria Bíblia diz lá em Atos 13, 9, né? Que é a partir daí que a Bíblia começa a apresentar ele como Paulo, fala, né? O Saulo, que também se chama Paulo. E a partir daí, todas as descrições que são dadas dele é como Paulo. Já não entra mais o Saulo. Até muitos costumam fazer. Antes, tem até uma canção da Árvore Cristã, né? Que ele era um Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo. Isso. Né? E é interessante a gente ver essa questão do nome, porque a Bíblia testifica de vários momentos em que Deus mudou o nome do homem. E mudou o nome do homem, mudando também a identidade. Já lá atrás é nosso pai da fé. Isso, identidade do homem a partir dali. Né? E mudou toda a história. E é interessante a gente pegar só um pontinho aqui de Saulo e Paulo, que Saulo ele vai trazer uma ideia do significado de altivo. Aqui fala solícito, né? Uma pessoa bem solicitada, uma pessoa, né, de destaque. E Paulo vem da tradução de que é pequeno. E aí é interessante a gente pegar aquilo que, né, fomos mencionando aqui na aula passada, que você falou com muita propriedade, que Deus ele escondeu aos altivos, aos Saulos, porque ele era o examinador da palavra. Examinador? Ele era o doutor, mestre. Um aprendeu os pés de Gamaliel, que era o top master. O master da época. Ele não sabia. E ele precisou se tornar Paulo, pequeno, para que lhe fosse revelada a palavra a partir do Espírito Santo. É lindo esse negócio. É maravilhoso. Que aí a gente aprende, né, que a partir do momento que a gente, até que a gente enfatizou também na aula passada, né, que, como João Batista mesmo falou, necessário que ele cresça e que eu diminua. Até o momento que você conhece Jesus, você se acha o altivo, você acha que você às vezes é o bambambam, até que você reconhece a soberania de Deus, que você conhece e reconhece a soberania de Deus, como Paulo fez. Né? Aí você identifica que você é alguém pequeno. Então realmente você é transformado em Paulo, em pequeno. É isso. Aí falamos também sobre a assinatura apostólica, né? Nós já falamos aí da autoria. Até uma coisa interessante falar também sobre a autoria de Paulo, né? O fato, uma das coisas assim, né, que eu entendo, talvez tenha sido um dos propósitos que ele começou também a se apresentar como Paulo perante o restante da sociedade, né? Naquele momento da conversão, porque também Paulo
era, no caso já, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui, Saulo seria um nome em hebraico, né? Fazendo referência a Saul. Sim. Paulo já seria uma referência ao nome, né? Em romano. Seria melhor aceito até, por exemplo, aqui em Éfeso, Paulo ele não pregou no templo ou na sinagoga, não sei se posso dizer assim, mas Paulo ele foi pregar na escola. Tirando, porque ali ele foi. Na verdade, até um detalhe, ele começou a pregar nas sinagogas, só que os judeus, assim, a exemplo de Jesus, né, os judeus tinham essa mania. Receber a palavra de Deus, mas não aceitar. Então você vê. Aí, da mesma forma que aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo. Foi pregar lá também para os judeus na sinagoga, não deu certo. Não aceitaram. Aí ele começou a pregar para os efésios, os gentios. Aí também, né, nós vemos que é aí que me chama a atenção, né? Que provavelmente ele passou a utilizar mais a identidade como Paulo, já também para ele ficar mais igualitário, vamos dizer assim, aos gentios, para ele se demonstrar mais semelhante, que assim, eu entendo dessa forma, né? Para mostrar, eu também tenho cidadania romana, eu também sou gentil, entre aspas, né? Embora ele fosse filho de pais, ou pelo menos de um dos pais, né? Era judeu, porque nós vemos que ele era da tribo de Benjamim, né? Era da linhagem de Benjamim, mas assim, nós vamos ver também que na palavra de Deus escreve lá em Atos, que ele, no momento que ele é apresentado lá perante o tribuno, né? Que falam lá para ele que adquirir essa cidadania romana a preço alto. Ele fala que ele já é de nascença, ou seja, dá a entender que, embora assim, eu não localizei maiores registros, maiores referências sobre isso, sobre as duas cidadanias de Paulo, mas dá a entender que ele era filho de pais hebreus, porém havia nascido em Roma. Eu acho que até também pela educação que ele recebeu, né? Porque ali tinha aquela questão muito assim, muito forte, principalmente porque esse pensamento até veio dos gregos, né? Essa cultura de você ser, como posso dizer assim, você ser tratado como um aluno, né? Então você espelha o seu professor. Então de repente seus pais ali, a gente vê pelas cartas que Paulo escreve que ele era um camarada que falava muito bem. Fluente. Paulo ele tinha em várias línguas, poliglota. Isso, e ele tinha um conhecimento de cultura. Paulo ele era um examinador da cultura. Então, ele conhecia o que estava acontecendo em Éfeso, conhecia o que estava acontecendo nos lugares. Aproveitando esse gancho aí, hashtag fica para você que quer ser missionário, não adianta você simplesmente conhecer a palavra de Deus e querer sair pregando, como o João Batista às vezes, né, até que usar um discurso mais firme, né, arrepender-vos, arrepender-vos. Não é bem por aí. Você precisa também conhecer a cultura dos povos a quem você está pregando, para você saber como se dirigir. Como nós vemos aí muitas vezes, né? Nós já até citamos aqui, que me chamou a atenção uma vez que eu vi aí um vídeo do David Leonardo falando, né, que uma certa vez a mãe dele recebeu lá um pastor dos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, em casa, e ela às vezes queria falar com ele, quer água, gritando, água. Muitas das vezes é isso mesmo. Sendo que assim, ela estava falando certo, só que não na língua da pessoa. Sim. Ou seja, falar mais alto não vai fazer com que ela entenda. Eu quero que a pessoa entenda. E muitas vezes a gente também não entende dessa forma, né? A gente quer simplesmente falar o correto na nossa língua e ignora, na verdade, a língua de entendimento da pessoa. E é isso que a cultura vem enfatizar para a gente, né? Essa demonstração, essa lição que Paulo nos deixa em conhecer as culturas para quem ele está pregando. Que é de saber que a gente tem que saber, que a gente tem que conhecer o público a quem a gente se dirige. Para a gente poder ministrar aquilo que Deus realmente quer. Isso é muito bom você ter tocado nesse ponto, Samuel. Porque, imagina, muitas das vezes a pessoa fica pensando assim sobre essa questão. E é bem próprio para essa lição, porque a gente está falando de Paulo, o maior missionário talvez, mas quando você pensa, de repente, mas Deus não vai me mandar para a Arábia, Deus não vai me mandar, né, para não sei aonde, mas aqui em São Paulo nós temos uma disseminação tão absurda e abrangente de povos e culturas. De povos de toda parte do país e de fora do país. Assim, eu já tive essa experiência, eu já compartilhei com os irmãos aqui, eu conheci uma pastora punk, Ana, e ela pregava ali, nos arredores ali da Barra Funda, onde tinha a maior aglomeração ali de eventos punks,
E ela pregava para os punks com uma propriedade absurda, que você vê aqueles camaradas tudo, sabe, moicano, tatuagem e tal, tudo tal, se quebrantando em lágrimas e aceitando Jesus ali, ajoelhando na rua. A exemplo de nós falamos aí de Paulo, né? Por mais altivo que a pessoa seja, né? Quando aparece a presença de Deus na frente dele, desmancha. se quer, se torna em uma formiguinha, né? E aí até assim, nós já iniciamos esse comentário, já falando aí de como Paulo se apresenta, eu também que está descrito aqui na assinatura apostólica, né? Que é o segundo subtópico. Que está falando aí, né, que ele se identifica mais como Paulo realmente do que como Saulo, até por ser talvez mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Porque, como nós falamos aí, né, ele se coloca, vamos dizer assim, numa mesma condição dos demais a quem está evangelizando. E também reivindicando sua autoridade apostólica, nós vamos ver até uma coisa que me chamou muita atenção em Efésios 1:1, que está aqui como referência, e também em Gálatas 1:1. Abre aí para mim, Gálatas 1:1, dá uma ajuda. Eu vou ler aqui em Efésios 1:1, que vai falar: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele enfatiza que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, não é por vontade de homem algum. Vê aí como está escrito. Achei melhor ainda como ele se apresenta em Gálatas. Em Gálatas está assim, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo, depois de já ter sido recebido de volta no céu, né, depois da sua crucificação, ele faz questão de descer lá em Atos 9, né, que está a descrição, e se apresentar a Saulo, né, naquele momento ainda o Saulo. Maravilhoso, né? E ali fazer dele realmente, né, iniciar a transformação dele em um Paulo. E assim, até uma coisa que a gente precisa deixar também, né, como uma base para todos os irmãos que estão nos ouvindo, que é uma lição sobre Paulo. Até você ver, nem o próprio Paulo, que tinha todo um embasamento teológico, nem ele foi de uma hora para outra convertido. Não. Ele se transformou, agora já sou um evangelizador de gentios. Não. Você vai ver que ele passou por um processo. Se você parar para ler aqui no livro de Atos, você vai ver que ele começou ali andando com os discípulos, com os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, com os outros discípulos que estavam ali se agregando à igreja, que ele foi ali, embora que ele... Acolhido. Exato. Agora que ele começou até a pregar, nós vamos ver que logo depois, na sequência da sua conversão, ele começou a pregar, mas você vai ver que ele passa por um processo de discipulado, vamos dizer assim, para ele ver como que funciona realmente a metodologia de Jesus Cristo, não simplesmente aquela teoria que ele tinha aprendido lá com Gamaliel, com todos os doutores da lei que existiam naquela época, né, naquela geração. E a gente vê, é tão profundo isso com Paulo, porque ele fala da ceia dessa forma. Ele chega num momento... Como se ele estivesse presente lá naquele momento, né? E como se ele tivesse entendido, e todos aqueles que estavam presentes no momento, não entenderam. Esse é o legal, né? As pessoas que estavam lá não entenderam muito bem o que significava. Não entenderam, e Paulo ali, ele falou, você pode perceber lá também, quando a gente faz essa leitura aqui na ceia, ele fala que eu recebi da parte do Senhor. Quer dizer, não recebeu dos homens, não foi ali Pedro, Tiago, João que ensinou para ele. Pelo contrário, ele ainda deu um chicote para esses camaradas, falou, vocês estão fazendo errado, vocês estavam presentes, Jesus Cristo lavou seus pés, meus irmãos, e vocês estão ramelando. Vocês tiveram esse privilégio. Vocês estão ramelando aí nessa ideia, vocês estão se empanturrando, vocês não entenderam nada. Né? Paulo traz ali, que é a passagem bíblica que nós lemos aqui na celebração da ceia. Nós não lemos em Mateus e Marcos, não, nós lemos essa. Porque de fato ele trouxe ali um conserto da ideia que a gente considera como oficial, a leitura oficial dessa ceia. 1 Coríntios 11, do 23 ao 34. E é uma leitura, inclusive, enfática e pesada acerca do compromisso da responsabilidade desse ato. Né? E ele traz esse conceito, né? Ele falou, não, vocês estão aí na ideia errada, vamos arrumar esse negócio. Bom, vamos lá. Na terceira subtópico vai falar sobre uma epístola da prisão. Vai falar lá que ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor.
é o embaixador em cadeias. É assim, né? A epístola aos Efésios, ela faz parte de um rol das epístolas da prisão redigidas por Paulo, né? Que além de Efésios, está citando aqui que foi Filipenses, aos Colossenses e Filemon. Então foram essas epístolas que ele escreveu estando já preso. E aí nós vemos essa identificação dele, né? Como prisioneiro de Cristo, como preso do Senhor, está lá em Efésios 3:1, ele se apresentando dessa forma, como prisioneiro de Jesus Cristo, como preso do Senhor lá em Efésios 4:1, e embaixador em cadeias, lá em Efésios 6:20. Está aí as referências para quem quiser consultar depois. E é importante que leia, consulte, examine. Exato. Por mais assim, nós já, assim, a gente sabe que às vezes acontecem algumas falhas de digitação, alguma coisa assim do tipo, então é sempre bom você estar consultando as referências. Sim, sim. Eu mesmo já identifiquei aqui falhas de digitação e que às vezes a gente olhou lá. Referências até versículo trocado com capítulo. Exato. Então é sempre bom você estar embasando e até o método de você, opa, peraí, isso aqui tá errado, deixa eu procurar qual que é o certo, aí você vai, é um incentivo para você ler a Bíblia. E fazer as perguntas para o professor Samuel. E aquele que o professor Samuel não consegue responder aqui, não dá muito bem, sabe? A gente passa no próximo domingo. Vamos lá. A data. Aqui, né, vai citar que a epístola foi escrita mais ou menos entre 61 e 62 depois de Cristo. A Bíblia Pentecostal, até do qual também pelo que eu vi aqui também, ela é elaborada pela CPAD também, né? Já afirma mais assim, cerca de 62, ela não coloca 61, 62, cerca de 62 depois de Cristo. Então, a data dessa epístola seria aproximadamente 61 e 62. Vamos colocar aí dentro desse trecho. Então, esse é a primeira parte, né, que vai falar sobre a autoria e data, que seria o primeiro tópico. Nós já vamos aí para o segundo tópico e vai falar um pouquinho mais sobre os destinatários, que aí acho que é a parte que mais vai fascinar um pouquinho aí o Bruno, né, que vai falar um pouquinho mais aí sobre a parte histórica, parte econômica daquela cidade. Aí vamos falar primeiramente sobre o primeiro tópico, aliás, sobre o primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. Fazendo aí um apanhado rápido, né, que eu deixei aqui alguns destaques, era um centro político, comercial, religioso da Ásia Menor. Como o Lu já tinha falado ali agora há pouco, né, atualmente seria onde está localizado ali o país da Turquia, que até hoje, né, é uma referência naquela região, né, em termos de riqueza, como um grande centro também comercial daquela região. Então, assim, nós vemos que esse conteúdo, né, essa característica, ela prevalece até hoje naquela região. Nós vemos ali, fala aqui, né, que a rua principal estava movimentada em mármore, uma coisa assim totalmente chiquetosa naquela época, né? Tinha cerca de 500 mil habitantes, tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. E assim, você imaginar que naquela época, em 60 e poucos, aliás, até antes, na verdade, em 62 depois de Cristo, foi quando foi escrita a epístola, né? Naquela época que Paulo já tinha passado por ali, já existia esse anfiteatro, por exemplo, então foi antes disso. Já era, naquela geração mais ou menos antes de Jesus Cristo, já foi criado esse anfiteatro, que se a gente for parar para analisar com essa capacidade de 25 mil pessoas, seria um estádio de futebol hoje, assim, um pequeno estádio de futebol hoje, que naquela época, né, seria algo assim majestoso. E era uma cidade onde todos os povos da região, porque a Turquia, né, cidade portuária do Mediterrâneo, mas assim, você percebe que eles desejavam conhecer a cidade, era atrativo. Como que se eu preciso conhecer esse lugar, né? Alguém podia perguntar, e aí, você já esteve em Éfeso? Aí aquele que dissesse, não, ainda não, poxa, está perdendo, hein? Algo assim, entende? E a cidade, ela tinha uma estrutura que você percebe aqui na informação que é dada. Ela é fundada 1050 antes de Cristo. Então você calcula aí, 1050 mais 60, 62, que é depois de Cristo. Então é uma cidade antiga, estruturada, fortalecida em ideologias, fortalecida em filosofia. Existiam ali escolas filosóficas fortes.
né? A filosofia ali era... Porque o pensamento, né, o helenismo, ele estava propagado em alguns lugares como um todo. Explica melhor aí para quem não sabe um pouquinho mais do que é o helenismo. O helenismo é um pensamento grego difundido a partir de filosofias de Helena, se eu posso dizer assim, né, do templo de Helena. O Alexandre, o Grande, foi o maior propagador disso. Ele era pupilo de Aristóteles, que aí vem de Platão, Sócrates, até chegar nele. Antes deles ainda teve Pitágoras, que fez escola em várias regiões ali, inclusive no Egito. Uma das escolas mais famosas de Pitágoras foi no Egito. E todos conhecem Pitágoras mais como um camarada aqui da teoria de Pitágoras, teorema que a gente estuda e tal. Mas Pitágoras, ele foi um propagador de conhecimento. Ele tinha o pensamento de montar escola. O maior prazer era ter um aluno, de passar conhecimento. Então, essa raiz ela é muito mais profunda. Eu acho um pouco pobre a gente dizer que o pensamento helenista é algo explicitamente ligado só a Aristóteles e a Alexandre. Eu acho que já é uma coisa que vem na sociedade, Deus permitiu até, porque, né, muitos podem falar assim, mas isso é coisa do maligno, né? Filosofia, essas coisas, capeta, essa coisa. Jesus não se usou muito de filosofia, exatamente. Porque assim, gente, eu entendo assim, Deus, ele é retentor de toda sabedoria, não há outra fonte de sabedoria senão Deus. Deus permitiu que tudo, porque Jesus Cristo ele tinha que vir quando? No limiar dos tempos. Então era necessário que tudo isso acontecesse. Até para deixar bem claro aí para você que acha que a ciência do diabo, a filosofia do diabo, gente, todo conhecimento, como diz aí a sabedoria, ela vem de Deus. Ela é dada aos homens, cada um, vamos dizer assim, no seu conteúdo, na sua característica. Infelizmente, alguns usam isso de uma forma maléfica. Sim, a maioria. Infelizmente. Mas, independente de como a gente usa, a proveniência vem de Deus. Vem de Deus. E só para completar essa questão do helenismo, o helenismo ele foi uma forma de mudar conceitos sobre comportamento, sobre ideologias, sobre costumes, sobre a sociedade em expansão no modo geral. A filosofia vinda da Grécia, ela tomou conta, ela era atrativa, ela era agradável, falava de assuntos que outros não tinham pensado antes, ou não tinham pensado com tanta eloquência. Então todo mundo estava contagiado. O mundo, naquele tempo, naquele período aqui em que Jesus veio, estava contagiado por esta nova forma de enxergar o mundo, de enxergar cidadão e de se enxergar. Né? Que é uma novidade, né? Sempre contagia as pessoas. Sim. E aí é até uma lição que a gente tem que deixar também para os irmãos, de que muitas vezes, né, aquilo que vem, nossa, que novo, que legal, que da hora, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes é Deus que está dando sabedoria para as pessoas, só que às vezes a gente, em vez de glorificar a Deus que deu aquela sabedoria para a pessoa, a gente começa a glorificar a pessoa. Exato. Ou até mesmo a sabedoria em si, não o dono de toda a sabedoria. E seguir a pessoa e não quem a pessoa está apontando para ser seguido. Isso, infelizmente, acontece até mesmo no âmbito religioso. Sim. Que até a Bíblia vem nos ensinar, nos conduzir a homens, a grandes homens de Deus como Paulo, como Pedro e outros grandes homens de Deus de toda a história bíblica. Eles vêm nos dar direções, de como seguir ao Senhor, mas infelizmente muitos pegam e ali começam a idolatrar esses grandes homens. E não é esse o sentido, não é esse o propósito da palavra de Deus. Até pegando aí, já aproveitando esse gancho, falando sobre idolatria, é o que vai falar aqui no segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. Vai estar falando, como nós já citamos aqui no início, vai estar basicamente basado na idolatria Diana, que era a deusa da fertilidade. Que vai falar lá, que a cidade de Éfeso, ela abrigava o templo de Ártemis.
ou Artemis, aqui está com um acento no ar, Sim, não está com Artemis. Artemis. Então, vai falar que abrigava esse templo que era dedicado a Diana, a deusa da fertilidade, a deusa dos Efésios, como eles mesmos intitulavam. E a economia dependia dos milhares de turistas que havia visitado. Na hora que eu li esse trecho, assim, né, me veio um paralelo hoje com o que é a cidade de Aparecida. Sim. Né? Não tem como não comparar. Exato. Que é hoje, né, um grande templo ali fundado, né, com a imagem de Aparecida, onde muitas pessoas, muitos turistas, não só do Brasil, mas do mundo todo, vão até lá. Ponto turístico fortíssimo. E o que impera ali, você vê que assim, a cidade, ela só tem, na maioria das vezes, né, a maior referência que é dada para ela é principalmente naquele momento da celebração, e assim, pelo que a gente conhece mesmo, a cultura daquela cidade é fundamentada mais por conta da capela de Aparecida, né, o templo ali de Aparecida. Então, faz assim uma grande referência para a gente entender, ter uma noção de como que era Éfeso naquela época. E a economia dependia do culto. Exato. Você vê que assim, a força da economia era a celebração a Diana. Assim como nós vemos também hoje na cidade de Aparecida, né, que boa parte ali da economia daquela cidade ela é com base naquela capela dedicada a Aparecida. Até amplia, você joga aí pousadas, restaurantes, né? Claro que a gente vai entender naquela época, mas tinha ali as pousadas, né? Os camaradas que visitavam tinham que estar em todas as partes do mundo. E as pessoas, a exemplo também do que aconteceu, nós citamos até na aula passada, né? Dos pais de Jesus, sim, né? Que foram lá para a celebração em Jerusalém. Você vê que eles vão lá e eles passam dias. Talvez alguns deles iam até preparados com tendas e tal, mas muito provavelmente também tinham pousadas ali para pegar o sol. Era uma das formas de se manter a economia. Então, como fala aí, né? Também é a questão de maior fonte de renda de lixos, de prata vendidos no templo, razão pela qual os seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria daquela época. Porque ali, ele pregando contra aquela idolatria atiana, que era a fonte de renda da cidade, uma pedra no sapato. Exato, porque ali se estavam colocando, Paulo estava colocando toda a economia daquela cidade em risco. Tudo. Olhando assim, né? No modo geral de cultura, porque ele se baseava muito no que o culto pregava. E o culto falava muito sobre ilicitudes sexuais, por exemplo. O culto a Diana era muito forte. Até porque fala que ela era a deusa da fertilidade. Essa deusa, Não. ela como deusa da fertilidade, não é? A gente imagina, mas assim, de toda a fertilidade, né? Tanto humana, plantação, como tudo. Como nós vemos até os próprios hebreus, né? Eles tinham uma festa de celebração da cultivação, daquilo que eles cultivavam, né? Daquilo que eles plantavam. Da mesma forma, isso era, vamos dizer assim, um âmbito geral dos povos ali, né? Eles tinham, vamos dizer assim, uma predominância do cultivo da terra, das plantações. Então, era uma das principais fontes de renda, tanto que nós vemos que Jesus enfatizou muito isso nas parábolas que ele pregou. Eles estavam usando muito a questão da lei da semeadura, né? Falando da palavra sobre o semeador. Eles utilizavam muito isso porque era, vamos dizer assim, era o geral. Assim como hoje, né, nós vemos que boa parte do comércio no Brasil é roupa, vamos dizer assim, roupa, calçada. Naquela época era a plantação em si, né? Era isso. Eram os alimentos. Então, ali Paulo estava, infelizmente, né, para eles, Paulo estava colocando em risco a economia geral da nação. Porque muitos estavam se convertendo. Exato, muitos estavam se convertendo e opa, peraí. Então quer dizer que eu não preciso disso, não preciso idolatrar, não preciso dessa imagem, não preciso daquilo. Não preciso me submeter a esta imposição, porque não preciso dessa cultura de fazer nenhum tipo de ritual de fertilização. Eu não preciso me depravar para alcançar uma divindade. Né? Então, se começa a colocar em risco toda a cultura política e econômica da cidade. E aí nós vemos que começou a aborrecer lá os principais daquela época. A igreja de Éfeso, que é o terceiro subtópico, nós já falamos aqui, né? Paulo encontrou 12 discípulos, então ali nós vemos que ela iniciou com 12. E às vezes a gente. E não por acaso. Porque não é por acaso. Como nós já falamos. Que coincidência! Nós enfatizamos aqui várias vezes, né? Deus não faz nada por acaso. Não. E assim, até deixar uma lição aí para aqueles que de repente possam estar nos assistindo, que de repente sejam de outras denominações. Né? Sim. A exemplo que aconteceu na nossa igreja.
aqui começou com poucas pessoas. Hoje nós temos aí, graças a Deus, cerca de 150 membros aproximadamente, né? Nós temos aqui. Nós temos aí outras igrejas que também começaram aí com pouquíssimas pessoas, igual eu até enfatizei aqui esses dias atrás. Bons exemplos, né? A gente deve citar e deve também pegar, copiar. Nós falamos, eu falei aqui, né, que eu conheço um pouco da história da Cristã Mundial, que é uma igreja da nossa cidade, e que é uma igreja adolescente, se eu não estiver enganado, está com 17 anos de fundação, e é uma igreja que começou numa garagem. E hoje nós vemos aí que, se não for a maior, é uma das maiores igrejas de Suzano, em termos de quantidade de membros. Por quê? Porque se fundou, até assim, né, um detalhe importante, que pega um pouco naquilo que nós falamos, né, que eu tive a oportunidade de ouvir o bispo, o Júlio, falando um pouco, né, por que se fundamentou, vamos dizer assim, essa fundação dessa igreja deles, e o semeador saiu a semear a palavra de Deus. E é isso, esse é o propósito. Precisa de grandes elaborações. Aliás, o semeador saiu a semear, e eles pegaram isso como propósito, semear a palavra de Deus. E esse é o propósito que deve ter em todas as igrejas. É aquela ordem que Jesus Cristo deu aos 70. Vão, preguem, curem, expulsem demônios, a cidade que os rejeitaram, bata o pó dela e volta. Nós vemos que, até fazendo um paralelo aí, aproveitando isso que você falou, né? Nós vemos um paralelo aí em relação a esse evento de Paulo ao chegar ali a Éfeso. Nós vemos que também, assim como Jesus, né, ele iniciou o ministério dele basicamente com 12 discípulos. Sim. E aí, a partir daí, começou a propagar, teve os 70, que eram um pouquinho mais distantes, né, não eram assim tão próximos como os outros. E aí, daí começou a propagação. E nós vemos que desde lá só vem se propagando, e cada dia mais nós vemos, né, a quantidade de pessoas se convertendo ao Senhor aumentando. Graças a Deus. E assim prossiga. Mesmo independente se a igreja está fechada, se os templos, né, estão fechados. O evangelho tem que continuar a ser pregado. O evangelho. Essa é a nossa missão. Até pegando como um exemplo isso que dá, essa missão que nós estamos estudando. Sim. Você vê que Paulo ficou prisioneiro e ele não deixou de pregar. Você está prisioneiro da quarentena, vai pregando aí, meu irmão. Jesus, deixa de pregar, meu irmão. Vai pregando Siga o exemplo de Paulo. Propaganda da verdade. Até algo que nós estamos aqui. Prega a verdade. Não vai sair propagando qualquer coisa que você ouve, não. Achismos. Não, eu acho. Começou com eu, já está mal. E aí, errado. terminou com eu acho. Jesus amado. Terrível. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Se a Bíblia diz, aí você vai. Porque tem muita confusão, principalmente hoje, porque os alarmistas, né? Vídeo que aparece lá no céu de Israel. Vídeo que apareceu no céu não sei de onde. E aí, nossa, você está vendo isso, está vendo aquilo? Não olha para essas coisas não. Até um detalhe importante também para a gente citar aqui, né, para deixar como exemplo para os irmãos. Assim, também não começa a propagar tudo que você recebe. Exato. Até você conferir a fonte. Pegando aí um exemplo do Fantástico, por exemplo, tem lá um quadro que ele fala, né? Verdadeiro ou falso, atestando lá o vídeo. Você vê que assim, eles vão fazer, tem o detetive virtual, né? Você vê que eles fazem uma investigação para ver se aquilo ali realmente é verdade. Então não sai aí propagando, disseminando, até porque eu recebi um vídeo esses dias atrás, um vídeo não, acho que um áudio, alguma coisa assim, e que a pessoa estava falando para mim, falou, nossa, olha isso que foi pregado, não sei quanto tempo atrás. Aí logo, passou pouco tempo depois a pessoa, gente, acho que no dia seguinte, gente, isso é mentira. Na verdade, foi assim, assim. Ou seja, a pessoa já está propagando algo que ela nem investigou se aquilo ali realmente é uma fonte verdadeira. Por isso que a gente fala, se baseia na palavra de Deus, e aí se você investigou, dá embasado na palavra de Deus. É verdade? Amém. Vale a gente propagar, a gente está disseminando entre os nossos conhecidos, né? Aquilo que vem para poder acrescentar. Agora, você começar com fake news, na maioria das vezes você vai acabar perdendo a credibilidade, porque a partir do momento que você informa uma notícia falsa, você está propagando confusão. Né? Exato. E as pessoas já não vão ter mais confiança naquilo que você está falando. O próprio Jesus Cristo perguntaram para ele, mestre, mas no que a gente está errando então? Uai, errais porque não examinam. Vocês estão lendo, vocês não estão examinando o que vocês estão lendo. Erra porque não examina, então.
E aí, como eu mesmo já citei aqui algumas vezes nas aulas, né, nós vemos que ele fala, examinai as escrituras. Ele não está falando para eles examinar. Na verdade, ele está falando, vocês examinam as escrituras. São elas que me testificam. Então, por favor, dá atenção aí. Dá atenção, o que você está examinando, pelo amor de Deus? Observa direitinho aí. Então, falamos aí dos 12, né? E aí, como a gente falou também no início, né? Que, na verdade, ele começou ensinando na sinagoga, evangelizando os judeus. Só que, como nós falamos aí, né? Eles resistiram ao evangelho, né? Voltou-se para os gentios. E aí ele voltou-se para os gentios. Pregando em um salão alugado na escola de Tirano. Então, como nós citamos aqui anteriormente, ele começou falando lá na sinagoga para os judeus. Os judeus resistiram, não receberam a palavra do Senhor, como nós já falamos aí, né? Infelizmente, uma prática. Foi para um lugar alternativo. Exato. E aí nós vemos que um detalhe importante, né? Dentro desse contexto, e houve até uma certa discordância aí da igreja, né? Fundada ali por Jesus Cristo, pelos apóstolos, né? Aqueles primeiros discípulos, em relação ao que Paulo começou a pregar. Até Pedro, né? Foi questionado quando pregou a Cornélio, quando batizou a Cornélio, porque eles não queriam receber os gentios. Só que nós vemos que a própria Bíblia diz, né? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Havia até ali uma certa resistência, até mesmo por isso que a gente estava falando no começo, pelo aquele choque de cultura. Existia aquela questão de não entender e não querer entender a cultura. Exato. E até, na verdade, também até um pouquinho de distorção, né? Porque, na verdade, Deus tomou o povo de Israel como sua nação peculiar, como seu povo especial, porém, nós vemos que lá desde o princípio, os outros povos, né, o estrangeiro, ele não estava, vamos dizer assim, excluso. Muito pelo contrário, Deus fala lá para Israel, para eles terem cuidado do estrangeiro, porque estrangeiros eles foram para a terra do Egito. Exato. Ou seja, exercitando uma coisa que a gente fala muito nos dias de hoje, né, principalmente com essa crise, com essa pandemia, exercitando a empatia. Pô, você foi estrangeiro, era legal você ser escravo, destinado como escravo? Não era, né? Então, não trata da mesma forma que você foi tratado, da mesma forma negativa. Trata de uma forma positiva. Só que, nós vemos assim que... Tem um olhar de carinho aí. Exato. E aí, no decorrer do tempo, né, nós vemos que eles estão se apegando muito a essa questão de ser um povo peculiar, e foram pegando, de certa forma, talvez até por vários impérios que eles passaram, né, Império Sírio, Romano, Egípcio, de povos pagãos, de povos pagãos, por isso provavelmente, infelizmente, eles foram criando uma raiva dos outros povos, né? E assim, se tornando cada vez mais exclusivos. Mas na verdade, nós vemos que Jesus ele veio para salvar toda a humanidade, não foi simplesmente para, embora, né, Deus já começou a ter uma amostra, né, tomou Israel no Antigo Testamento como uma amostra para os tempos atuais. Nós vemos que Jesus, quando ele veio, foi para firmar aliança, não com o povo de Israel simplesmente, mas com toda a humanidade, com a humanidade em si. Né? Então, nós aprendemos aí que o povo, infelizmente, naquela época também de Paulo, ainda dentro da igreja, já tendo a influência de Jesus Cristo, do Espírito Santo, mesmo depois do Pentecostes, aquele voz maravilhoso. Mesmo assim, ainda tinha algumas coisas que precisavam ser canalizadas, que precisavam ser extraídas, tiradas realmente. Exato. E aí já deixa um exemplo. Não importa o quanto tempo a gente tem de crente. De crente eu falo independente, crente é quem crente. Exato. De você ser cristão. Não importa o tempo de convertido. Exato. Não importa quanto tempo você conhece a palavra de Deus. E enquanto você está nessa terra, até como nós falamos na lição passada, né? De como Deus muda a cultura humana, muda o ser humano, dá a humanidade, né? Transforma o ser humano e vai aperfeiçoando o ser humano. Sim. Você precisa, enquanto você estiver nessa terra, você precisa de um aperfeiçoamento. Não importa se você tem 2.000 anos de crente. Eu gosto de uma frase filosófica, né? Cutucando aí os que não gostam de filosofia. Mas eu gosto de uma frase filosófica que ela resume isso. Quando você chega a certo ponto da sua vida, que você achar que você sabe de tudo, que você está no auge, que você não precisa estudar mais, que você não precisa ser pastoreado, isso é muito sério, né? Que você não precisa ser mais pastoreado, só para um pitaco aqui, só sei que nada sei, né? Toma aí, não sei de nada, eu não sei de nada, eu ainda não sei de nada. Até o apóstolo Paulo, mesmo aos Filipenses, né? Ele faz uma apresentação na
carta aos Filipenses lá, no capítulo 3, ele vai falar de todo o conteúdo material que ele tinha. Né? Judeu, aprendi aos pés de Gamaliel, Ele dá o doutor, o currículo enorme dele, que não era pouco, gente, era o CEO do igreja religioso. Só que assim, ele fala, por fim, reputei tudo isso como perda por Jesus Cristo. Exato. Ou seja, entra nisso que você falou, só sei que nada sei. Nada sei. Porque todo o conhecimento dele, como nós já falamos aqui, fica aí, tipo, é o tema de hoje, né? Todo conhecimento sem Jesus Cristo é nada. É nada. E aí, até para a gente poder fechar esse terceiro subtópico, um detalhe legal, né? É de que assim, Éfeso, nós vemos como Éfeso estava assim, realmente nos planos de Deus. Que ela foi realmente uma igreja trabalhada por grandes líderes, né? Fala aqui também de grandes líderes da igreja que passaram ali por essa igreja de Éfeso, como Apolo, que ministrou lá, que foi instruído inclusive por Priscila e Áquila, que fizeram a exemplo que Paulo fez com esses 12 discípulos, né? Nós vemos que a Bíblia nos apresenta Apolo também como um homem também poderoso nas Escrituras, mais ou menos como um Paulo, né? Só que assim, nós vemos que Priscila e Áquila, que eram meros cooperadores, vamos dizer assim, né? Para muitos aí, meros cooperadores, nós vemos que eles começaram a instruir esse poderoso nas Escrituras. Aleluia. Ou seja, nós vemos que o poder que vem de Deus, o Espírito Santo, se sobressai a qualquer poder que você possa ter de conhecimento. Não está restrito a cargo, a posição. É aquela coisa que a gente sempre fala aqui do pertencer. Não, né? Até porque, vamos lá, pegando nós como exemplo. Nós somos o quê? Pastores? Não. Bispos? Presbíteros? Qual que é o seu cargo na igreja, Eduardo? Professor, sou diácono. Diácono. Samuel o quê? Professor diácono. Amém. Então, nós vemos que não existe posição para poder ministrar a palavra de Deus. É aquele a quem o Espírito Santo der a graça, a misericórdia, como o próprio São Paulo começa a salvação. Graça e paz. É interessante também falar aqui, né? É um casal. Então, eles estão aqui no mesmo patamar de importância, de ação e de trabalho. Nós temos aí a concordância, né? A concordância. O casal caminhando junto. Não é o marido manda e a mulher, né? O marido se sobrepõe. Ou a mulher se sobrepõe. Não, você vê as coisas. No mesmo patamar, estão ali na obra, estão atuando como casal. Então, até para pegar um gancho aí sobre essa questão da mulher não poder trabalhar na obra, que eu acho que hoje em dia esse pensamento nem existe mais, né? Mas que as mulheres são realmente, desde muito tempo, Deus tem usado mulheres para ensinar, para comandar nações, para serem juízas, evangelistas, ministrantes, pastoras, e é benção. Eu entendo aqui, esse casal aqui Filho de Deus. referência total. Com certeza. É aquilo que eu falei, né? De estar realmente nivelado, você não vê nem como se sobrepor no outro. Esse é um ótimo exemplo que a Bíblia nos deixa de como um casal deve se conduzir na presença de Deus, né? Os dois sendo companheiros, que é um claro exemplo daquilo que Deus preparou lá desde o Éden, né? Um caminhando ao lado do outro, né? A costela foi exatamente simbolizando isso, né? Dentro do ar. Bom, além desses, né, nós vemos também que Timóteo foi designado para pastorear essa cidade. Segundo Irineu, né, bispo creio do primeiro século, até o apóstolo João também liderou essa igreja. E assim, vale também até, tem uma certa base nisso, né, que pode dar a entender realmente isso, até pelas cartas lá do Apocalipse, né. Você vê que a primeira carta que é dirigida, que Deus usa João a dirigir, é a Éfeso. E aí, mais um detalhe importante sobre Éfeso, né, que a gente vê que lá, da importância dessa cidade. A primeira igreja, né, a quem se destina alguma daquelas cartas das 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, é qual igreja? Éfeso. E até é interessante você pensar assim, todos olhavam para Éfeso, todos queriam fazer o que Éfeso estava fazendo. Era uma referência naquela época, né? Então assim, nós vemos até estrategicamente, né,
ponto de vista de Deus, vamos dizer assim, né? De Israel, essa cidade é referência para diversas nações, para diversos povos. Vão querer fazer o que eles estão fazendo. Exato. Ou seja, vou implantar o meu evangelho lá. Porque a partir do momento que eu propagar dali, ter ali como referência, como evangelho, nós vamos ver outras cidades, outros povos daquela região da Ásia também. Como a gente já falou aqui, Deus não faz nada por acaso. Não. Deus é o mais supremo estrategista, arquiteto. Perfeito, perfeito. Todos os tempos, perfeito. Perfeito. Aí o quarto subtópico, a saudação epistolar. Aí, assim, né, só para enfatizar aqui, né, que é uma coisa que eu acho, assim, muito legal, acho muito lindo, essa forma de saudar as pessoas. Exato. Graça e paz. Essa cordialidade é perfeita, perfeita. Você vê ele cumprimentando, iniciando, graça e paz. E da parte de Deus e de todos os santos. Até, assim, gente, vamos lá. Alguns até têm um certo preconceito quando a gente fala, paz, meu irmão, paz, meu querido. E assim, você vê que ele não fala a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Gente, a paz de Deus. Não, ele fala graça e paz. A partir do momento que você está saudando alguém que é da sua mesma, vamos dizer assim, da sua mesma cultura religiosa, vamos dizer assim, ou cultura social, da sua mesma condição, você está desejando graça e paz, principalmente quando você fala da parte de Deus, você não precisa falar da formalidade, principalmente quando você está, até a igreja em si, né, na verdade é uma propagação de família. Quando você sai de família, você fica com formalidade? Não. Inclusive, né, a minha esposa me chama a atenção às vezes quando eu uso algumas palavras muito formais na casa. Se eu pego esses dias atrás, antes de ontem eu usei, aproveitando o ensejo. Fazer o quê, né? É um pouquinho da cultura que começou, gente. Entende aí, querido? Sejam tolerantes conosco. Sejam tolerantes com a gente. Mas assim, eu usei até a palavra assim, até de forma irônica, né? De brincadeira, mas só para usar a palavra, aproveitando o ensejo. Aí ela já, pô, peraí, tá falando do quê? Vamos lá. Mas aí, vamos seguindo aqui, né? A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região, como nós já falamos aqui. Então, nós vemos até aqui um detalhe importante, que eu fiz questão de ler, que é a questão de que essa carta ela não foi destinada simplesmente para aquele povo, para a cidade de Éfeso, mas era uma carta circular. Daí, você vê como que Paulo, né, ele faz um resumo, né, assim, em 6 capítulos, ele abrange tudo, né, toda a condição que nós falamos aqui para a igreja em si, né, uma condição geral para a igreja, desde a parte teológica como também a parte prática, porque era uma carta que ela iria circular ali, não só para a igreja de Éfeso, mas também para as outras igrejas da região. Bom, vamos seguir aqui para o nosso terceiro tópico, para a gente poder finalizar, que vai falar sobre o propósito e mensagem. Então, primeiramente sobre o propósito, né, que é o primeiro subtópico. Novos convertidos, né, que vinham no mundo elenco, que aqui é o próprio autor da lição já está falando aí do mundo elenco, que o já embasou ali, né, já deu uma prévia de qual que era a origem. Praticavam religiões de mistérios e magia, que imperava naquela época, que era muito do conceito helenista, né? E Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Vamos dizer assim, ele combate isso mostrando que não é magia, não é um ser, alguma coisa assim do tipo. Não, é Deus que está no controle de tudo. Tanto que você vê na carta aos Romanos, também Coríntios, Paulo ele tenta consertar a ideia errada da ressurreição de Jesus. Porque para eles era uma coisa mágica, né? Era uma coisa da cultura dele, dos deuses, né? do panteão dos deuses gregos ali, a história de Zeus, a história da esfera dos deuses gregos ali, dos filhos de Zeus, e aquela coisa de Diana mesmo, que era o templo, né? Hércules e aquela coisa toda. Então isso era propagada, essa ideologia, né? Era fascinante, mas era levado a sério. Hoje a gente vê em desenho animado, em personagens aí
da DC Comics, Marvel Comics, mas para eles era sério, o assunto era sério. Não era simplesmente vamos dizer assim, um hobby. Não, eles adoravam os era realmente uma fonte de adoração ali. E eles tinham esse pensamento mágico. Então a ressurreição de Jesus, nossa, um cara ressurreição, né? Então eles começaram a pensar assim, vamos nesse cara aí. Mas aí você vê o esforço de Paulo para consertar esse agregado. Falou, não, gente, Jesus Cristo, ensinando a importância, o que significava você aceitar que Jesus Cristo ressuscitou. Né? Vamos lá, e aí, além disso, né, o passado daqueles cristãos era marcado também pela imoralidade e bebedidas. Só que assim, né, tem um detalhe. Uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. E aí é uma lição para todos, né, que professam a fé em Jesus Cristo. A partir do momento que você, até uma coisa assim, né, que fala aqui a questão da imoralidade e bebedidas. A partir do momento que você se converteu ao Senhor, tudo isso fica para trás. Você tem que ser realmente uma nova criatura, tem que seguir, como diz aqui, um novo estilo de vida. Dá para fazer um arranjo, né? Então, destaca-se aí uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos. Aí fala da questão da unidade dos dois, né? Que assim, Deus não chamou simplesmente os judeus e também não chamou simplesmente os gentios. Mas assim, Paulo enfatiza a questão da unidade dos dois povos. Né? Aliás, dos dois tipos de denominação, né, que existia naquela época, que eram judeus e gentios. Tanto que assim, ele foi chamado, né, foi considerado por todos o apóstolo dos gentios. Porque ele propagou mais, né, ele, vamos dizer assim, foi o menos preconceituoso naquela época. Aliás, não teve preconceito, né? Até porque ele tinha também nacionalidade romana, e ele propagou um pouco mais aí aos gentios, vendo que assim como ele, na condição também de ter nascido ali na cidade romana, ele foi chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo. Ou seja, se ele foi chamado para ser apóstolo, por que ele não poderia abranger os outros povos também? Acho que ele pensou assim, pô, se Deus me salvou, eu, que persegui os cristãos, logo eu que era perseguir os cristãos, mataram, inclusive ele mesmo, acho que na sua defesa ali perante os tribunos, sim, ele chega a falar que ele, a princípio, né, esteve ali, consentiu na morte de Estevão, né, que era um diácono também, vale ressaltar, um diácono missionário, tá, gente? Bênção de Deus. Então, ele consentiu na morte de Estevão, e assim, você vê que ele se enxerga, né? E aí tem consciência. Exato. Essa é uma lição que Paulo nos deixa, que vale aí para todo mundo. Muita gente, eu conheço muita gente que admira Paulo, né, que pega Paulo assim como um dos maiores exemplos. Eu mesmo sou um que pega Paulo assim como um dos maiores exemplos. E aí, mais um bom exemplo que Paulo deixa para a gente é isso. Se enxergue, gente. Veja que primeiramente você não era merecedor da graça de Deus. Exato. Principalmente você não era merecedor da graça de Deus. Eu não era. Reconheça. Deus te tirou. Exato. E nós vemos esse reconhecimento da parte de Paulo. Você vê que, como a gente falou aqui, né? Independente de todo o conhecimento que ele tinha do judaísmo, mas ele reconheceu quem ele era antes de como que ele era, o perseguidor da igreja de Deus, dos propósitos. E, infelizmente, nós vemos hoje em dia ainda, né, muitas pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus, mas que ao invés de estar propagando o evangelho, estão perseguindo a igreja do Senhor Jesus, porque estão mais assim preocupados em contestar, em se mostrar como grandes conhecedores, criticar. Gente, vender a ideia dele como se a do outro fosse errada. Por mais que a do outro seja errada, a partir do momento que você entrou nessa briga querendo vender a sua, né? Até a questão das críticas. Toda crítica, se ela for construtiva, ela é válida. Mais filosofia aí. Se não for construtiva, pega essa lição. Por favor, guarda para você. E vai estudar mais. Aliás, nem guarda. Detalhe, nem guarda para você. Se você tem uma crítica que não é construtiva, em nome de Jesus, elimina isso da sua mente, porque não provém de Deus. Porque Deus não trabalha com destruição, é com construção. Vamos lá. Então, sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. E aí chamou bastante atenção, né, essa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Por quê? Ela dá uma visão panorâmica, uma perspectiva realmente pastoral
né, Paulo tem essa visão panorâmica no âmbito geral de como que é a igreja, o corpo de Cristo. E ele demonstra isso aos Efésios e a quem mais chegasse nessa carta, ele dá essa visão realmente para aquele povo de como a igreja é o corpo de Cristo. É uma das ênfases que ele dá aí no capítulo 1 ao 3, no que se refere ao cunho teológico, né, de que realmente a composição da igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E essa igreja ela está tanto englobando pessoas do judaísmo, judeus, como também os gentios. Independente de qualquer nacionalidade, se você está voltado, né, para Jesus, se você se converteu ao Senhor Jesus Cristo, você está embasado, você está fazendo parte desse corpo. É o povo escolhido e o povo alcançado. Exato. Ótima definição. Vamos falar mais rápido. Vamos lá. E aí, para a gente finalizar aqui, esse terceiro tópico, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo a cabeça, que nós falamos aqui, e a igreja como um corpo. Aí tem alguns eixos temáticos que eu quero ler aqui, né, para a gente poder finalizar. Legal. Tem aí pelo menos 5 eixos temáticos no qual se engloba essa epístola aos Efésios. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como primeira experiência de salvação. Aí, gente, o Espírito Santo não está ausente não, tá? Ele está aí. Está nesse meio aí. A reconciliação dos povos, que é o terceiro, né? A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. O quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Olha aí de novo. Para quem achou que estava meio ausente aí, meio escondido, o Espírito Santo aparecendo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito. Olha aí de novo. Gente, mas tem tanto Espírito Santo. Se não tiver Espírito Santo, esquece. Fica a dica aí para alguns que não acreditam no Espírito Santo. Exato. Que consideram ele assim, apenas uma simples força ativa. Não, ele faz parte da Trindade. Tanto que o próprio Senhor Jesus Cristo falou: ide e batizai as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Detalhe, quando ele fala em nome, ele está dando uma identificação. Quem tem identidade é pessoa, certo? Exato. E o Espírito Santo foi tão importante todo o processo. Jesus Cristo disse, né? É necessário que eu vá. Para que ele venha. Se eu não for, ele vai vir, é ele que vai dar. E ele que vai completar todo. Ele que vai consumar tudo. Então, é importante, nos dias de hoje, eu pego esse gancho para dizer que muitos têm se esquecido ou têm não se importado tanto em buscar o Espírito Santo, em buscar ter essa intimidade, essa sensibilidade. A gente costuma, especialmente a sensibilidade, né? Sensibilidade, a gente costuma chamar de batismo do Espírito Santo. Então tem que ter, precisa ter. Até assim, falando um pouco sobre essa sensibilidade, que aí fazendo também referência a esse paralelo entre a sensibilidade e a busca. Tem muitas pessoas que buscam o Espírito Santo, que buscam a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, só no quesito de querer receber. E aí, falando da sensibilidade, esse paralelo, que é de você estar ouvindo aquilo que ele quer falar, aquilo como ele quer te usar, aquilo que ele tem para você. E muitas vezes a gente perde, sei lá, grandes oportunidades, vamos dizer assim, de ouvir o Espírito Santo por conta dessa falta de sensibilidade. Exato. Para a gente poder fechar aqui, como eu falei aqui, né, esse quinto, né, essa quinta estrutura temática, esse quinto eixo, o novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Então tem tudo isso aí no Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então tudo isso está embasado, está fundamentado no Espírito de Deus. Tanto que, você vai ver lá, ele faz referência aqui em Efésios 6, né, que vai estar falando sobre as armaduras de Deus, por exemplo, a armadura de Deus, por exemplo, né, entre as armas, ele fala, e a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, né, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e o que se espera que a igreja faça.
E até falando um pouquinho sobre doutrina, dando uma definição aí para você que nos ouve. Gente, quando você fala aí doutrina da igreja, que aí a gente vê muitas pessoas de fora da igreja às vezes falando, a doutrina da igreja é... Tirando uma conclusão precipitada. Exato. Principalmente assim no quesito de que doutrina, você precisa entender, doutrina, o significado de doutrina é ensinamento. Então, existem ensinamentos de igrejas, só que na maioria das vezes são usos e costumes. Mais do que você ficar com doutrina, ensinamento de igreja, que aí eu quero fazer dar uma enfatizada aqui agora, fique com o ensinamento da palavra de Deus, a Bíblia. Amém. Mais do que qualquer doutrina de qualquer igreja, porque infelizmente as igrejas hoje, né, são lideradas, infelizmente não, é o natural, né? As igrejas são lideradas por homens. Homens são vários, independente de quem seja. Sim. O único homem que existe nessa terra que não tem nenhuma falha foi Jesus Cristo. Fora isso, todo o restante foi se aperfeiçoando, está se aperfeiçoando para poder encontrar com ele um dia. Então, todos vão ter uma ou outra concepção errada de alguma coisa. Sim, é natural. E é importante que nós tenhamos consciência de nossos erros, porque se a gente não é, a gente não evolui. Exato. Às vezes a gente todo homem está passivo a isso. Até os perfeccionistas como eu, façam como eu aprendi, tá? Muitos tiram sarro de mim por ser perfeccionista, só que assim, eu aprendi a lidar também com o meu perfeccionismo. Porque infelizmente isso é uma característica que às vezes a gente tem, né? Mas assim, você tem que aprender a lidar também com a questão de que, por mais que você queira as coisas certinhas, você vai errar e outras pessoas vão errar. E até um detalhe importante que a gente citou aqui também na aula passada, sobre os esportistas, né, sobre os atletas, que você vê que, para eles chegarem às vezes a um nível de perfeição estupendo naquilo que eles estão fazendo, eles erram muito mais antes. E o erro vai trazer isso que você está falando, de você se examinar, de você, agora, é claro que a gente também tem que tratar o seguinte, errou? Não permaneça no erro. Você tem que pegar o erro com uma lição para você acertar. Uma lição, ou desiste de tudo, eu não consigo, não sei o que. Não, aí a gente tem que insistir mais. Aí, pegando o gancho daquilo que o pastor Wilkerson pregou aqui no último culto celebrado, ele diz, tá ruim? Apertou? Aí que você tem que orar mais. Aí você tem que ser, buscar mais, aí tem que ser intenso. Conhecer mais, ler mais a Bíblia, porque assim, eu mesmo falo por mim, né? Meus momentos de fraqueza, que às vezes carnal mesmo que a gente tem, né? De dificuldades, os períodos que eu mais consigo vencer a minha carne é quando eu estou mais lendo a Bíblia, que eu estou mais buscando ao Senhor, porque isso vai alimentando o seu espírito e te dando força para você prevalecer quando você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, depois que ele teve lá aquela tentação do diabo, lá no deserto, nós vamos ver que ele vai, na verdade, se alimentando, ele tinha se alimentado, tinha jejuado, 40 dias e 40 noites, ele mesmo estava ali, vamos dizer assim, se resguardando, se preparando para aquele momento de enfrentamento. Porque você vê que assim, o próprio autor, né, Mateus ali, por exemplo, ele cita que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele já sabia o que ia acontecer, mas ele não foi ali de qualquer forma, ele se preparou. E nós também, nós sofremos tentação no nosso dia a dia, nós sabemos, nós não somos leigos, sabemos que a gente vai sofrer. Então a gente também precisa se preparar para enfrentar essas tentações. E tem que haver essa luta, porque essa luta é que traz essa experiência, essa intimidade, né? Conhecer Deus nesse momento. Você se conhece melhor a partir do momento que você passa a se enxergar pelo olhar de Deus. Nossa, ficou bonito. Ótimo. Começa a olhar como Deus vê. E detalhe, não só você se olhar, né, como Deus vê, mas você começar a olhar para o próximo como Deus vê. Isso. Que até fica uma lição aí bem prática para os nossos dias atuais, que muita gente está com muito egoísmo aí no quesito de adquirir produtos, né, para se resguardar. Absurdo. Eu não lembro, acho que foi até aqui mesmo, uma das bases aqui que a gente teve na revista de professor, que eu estava lendo de ontem para hoje, e estava falando, né, de como que a gente tem que olhar para as coisas, como Deus vê. Será que Jesus Cristo olharia dessa forma? Exato, é um ponto. Né? Esse é o ponto que a gente tem que ter a maior atenção. Toda vez que a gente for agir de uma determinada, a gente for ter algum tipo de atitude, a gente tem que olhar para Jesus.
como Jesus agiria no meu lugar? Será que Jesus sairia, por exemplo, dos mercados comprando tudo e deixando nada para ninguém? É técnica, gente. Eu vi Jesus mesmo falar agora é o seguinte: você não vai amar o próximo como a ti mesmo. Você vai ter que amar o próximo como eu amo o próximo. E detalhe, fala ainda lá, né? Vocês amam os seus amigos? Os gentios também fazem da mesma forma. É para você amar os seus inimigos. O chicote estralou, gente. Mas vamos lá, para a gente poder fechar aqui, a nossa conclusão diz: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã, que aí é o que, assim, é algo que me chamou bastante atenção, que eu destaquei aqui nessa conclusão, né? Que ela é um resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Ou seja, não é só a pessoa ser salva, mas ela tem que também viver, ter vamos dizer assim, um estilo de vida cristã. E o que é cristã? É uma palavra derivada de quem? De Cristo. Então, quando você fala, entre aspas, né, cristão, você é um pequeno Cristo, entre aspas. Você não é você se fazer de Cristo agora não, tá, gente? Querendo dizer que você é salvador da humanidade, não é isso. É de que você é uma representação de Cristo. Como o próprio Paulo mesmo chegou a falar aqui que nós citamos, né? Se colocou como embaixador. E o que é um embaixador? Ele é um representante naquele local. Por exemplo, um representante de um país, de um outro país, em uma outra localidade. Como nós costumamos falar, nós não somos aqui. Nós somos do céu. Nós somos do reino do céu. Estamos como embaixadores de Cristo nessa terra. E para finalizar, seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. É a graça. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Aleluia, fechou. E mais uma vez, assim, é importante você entender esse tempo que a gente está passando, que a igreja no Brasil está passando, e no mundo, né? Mas vamos falar daqui, da nossa casa. Esse tempo que a igreja está fechada, perceba uma coisa: é hora de viver o avivamento. É hora de viver a palavra de Deus. É hora de você entender que é um momento de orar, se quebrantar, de se derramar na presença do Senhor, de você juntar a tua família, de você examinar a palavra, pregar a verdade e viver a verdade, né? É momento de sermos cristãos de verdade. Bom, para a gente fechar aqui, nós temos 4 perguntas. Vamos lá, vamos dividir aí. A primeira, eu já vou responder porque eu já respondi. Brincadeira, vamos lá, nós divide. A primeira é da Débora. É errado dizer só a paz? Como nós falamos aqui anteriormente? Não. Desde que você fale isso, testificando realmente a paz de Deus. Transmita a paz para a pessoa a quem você se dirige. Tanto que, como nós falamos aqui, né? Paulo fala, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, meu irmão, a paz... Não, ele fala, graça e paz. E eu, pessoalmente, eu acho essa forma de saudar as pessoas linda. É claro que você, se eu estou cumprimentando um irmão, mas paz, meu irmão, amém. Um jovem, paz aí, velho. Mas é a paz, eu estou testificando de uma paz que ele tem, que eu também tenho. Às vezes a gente só tem que tomar certos cuidados aí na forma como a gente vai, assim, falar. Não vulgarizar. Exato. Não podemos vulgarizar a paz. Tipo, paz aí, irmão. Aí às vezes a gente está vulgarizando, né? A paz de Deus. Segundo, pode adaptar a cultura da igreja para propagar a palavra de Deus e trair membros aí. Acho que é atrair, né? Atrair membros à igreja. Trair não pode. Então vamos lá. Reformulando, pode adaptar a cultura da igreja para propagar a palavra de Deus e atrair membros à igreja? Gente, eu já vou falar, eu vou dar minha base aqui. Eu vou deixar do concluir essa parte. Cuidado. Basicamente eu vou falar de cuidado. Porque você vê que Jesus ele não veio para se adaptar ao mundo. Ele veio adaptar o mundo ao Evangelho. Ele veio propagar as boas notícias. Então, assim, até, vamos dizer assim, uma inversão de valores. Por quê? A partir do momento que você pega o certo e você vai adaptando o errado a algo errado, você está convertendo o certo ao errado.
enquanto que na verdade o sentido é o contrário, você converter o errado ao certo. Claro que essa questão, a gente também tem que tomar, existe uma linha tênue aí, a gente tem que tomar certos cuidados no quesito de entender o que é essa adaptação. Vou citar um exemplo aqui que muitas vezes são preconceituosos. Isso que nós estamos fazendo hoje, essa live, através de mídias sociais. Muitos cristãos acham isso um absurdo, muitos acham um absurdo o Facebook é do diabo, o YouTube é do diabo, qualquer mídia social, igual nós vemos anteriormente, né? Muitos cristãos preconceituosos com a televisão falando que a televisão era do diabo. Só que aí você vê hoje, como que é propagada a palavra de Deus nesse tempo? Como que os pastores conseguem se dirigir à sua população de membros? Através das mídias sociais. Ou seja, o pecado não está em você utilizar esses recursos, mas em sim como você utiliza eles. Exato, é importante a gente ver. Aquilo que fere a palavra de Deus é ruim. Não ferir a palavra de Deus é bom. Acerca, por exemplo, dos estilos musicais. Aí você pega reggae, rock, hoje tem miscelânea. É errado você de repente fazer um reggae, tocar uma música em reggae. Tá propagando a palavra de Deus através disso? Super ok. Qual é a sua intenção? Isso, qual a sua intenção? Agora, por exemplo, eu compus aqui uma música do estilo sertanejo para adorar o Senhor, para pregar o Evangelho. Legal, eu conheço muitas que são boas. Eu não gosto de sertanejo, mas eu tenho que reconhecer umas que são muito boas. Entretanto, é errado eu participar de uma festa sertaneja. Então não vamos confundir a coisa. Ok? Não vamos trazer a cultura de festa junina, por exemplo, para a igreja. Carnaval e outras coisas. Então, é só esse ponto aí. Que era até um ponto que a gente estava falando nos bastidores antes de iniciar a aula. Né? Um terceiro ponto. Esse eu vou dar também a minha pequena contribuição e vou deixar para você. Como ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, não só na igreja. Gente, principalmente, uma coisa que eu ouvi esses dias, não lembro em qual, acho que foi do André Fernandes, uma live que eu estava vendo dele, para quem não sabe, ele é pastor na igreja da Lagoinha, em Miami. Ele estava falando que hoje em dia nós temos muitas distrações. E um dos recursos que você tem para ouvir a voz do Espírito Santo, eu diria mais que às vezes você, assim, né, até aproveitando assim para a gente quadrar nessa pergunta, que ele está aqui, né, como ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, não só na igreja. Na verdade, eu diria mais que a gente deveria ouvir mais a voz do Espírito Santo fora da igreja. Porque aqui na igreja muitas vezes a gente se distrai até com alguns movimentos, vamos dizer assim, né? Com aquilo que está sendo pregado, a gente acaba, vamos dizer assim, dando muita atenção para aquilo que está sendo pregado, tentando entender, e muitas vezes a gente para de ouvir a voz do Espírito Santo. E a maioria das vezes como diz a palavra, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Essa, vamos dizer assim, a receita dada pelo Senhor Jesus Cristo, basicamente, é essa. Mas, assim, pegando no âmbito geral, é você realmente pedir para Deus, para que Ele fale com você através do seu Espírito Santo. E detalhe, você está atento. Porque, assim, quando você pede para alguém, você vai conversar com alguém, se você quer ouvir aquela pessoa, o que você faz? Você tem que dar atenção. Se o outro começar a falar comigo aqui, eu estiver aqui mexendo no celular, estiver concentrado, distraído com qualquer outra coisa, eu não vou dar atenção. Ele vai estar até falando comigo. Porque é isso que acontece na maioria das vezes. Não é que o Espírito Santo não está falando com a gente. A gente não está dando ouvidos para ele. E falando sobre esse pertencimento que a gente gosta de pontuar, eu gosto muito de pontuar isso, Deus não pertence a esse lugar. O Espírito Santo não pertence a esse lugar. Ele não está reservado a esse lugar. Ele não está recluso nesse lugar. O Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, ele atua dentro de você. Ele atua no ambiente em que você está. Basta você se quebrantar, ajoelhar e buscar com sinceridade. Fechou. E aproveitando esse gancho que você falou, né, mais uma contribuição minha, é a questão de aquilo que o Du acabou de falar agora há pouco, né, que é a questão de você olhar para dentro de si. Se ele está dentro de si, de você, olha para dentro de si. Começa você, aquilo que a gente falou de entrar no quarto, fechar a porta e começar a orar, é o momento de você se desligar realmente de tudo, porque Deus, Ele é santo, Ele é soberano.
ele quer exclusividade, ele não quer dividir, como ele mesmo, como o próprio Jesus falou, não poder servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não dá para você ter atenção voltada para Deus e para uma outra coisa. Você tem que realmente falar: Senhor, eu sou exclusivo teu agora. É o Senhor, agora é eu e esse Senhor aqui, mais ninguém. Como diz uma música acho que é Leandro Borges, é Deus e eu e mais ninguém. Agora é Deus e eu e mais ninguém. A quarta e última: podemos colocar a doutrina em uma perneira em nossas vidas ou devemos segui-las estritamente? Pois tem muitas igrejas e doutrinas diferentes. Como? É aí a pergunta: como sabemos qual é a certa? Eu já vou dizer o seguinte: não tem, no que se refere à doutrina humana, não tem doutrina certa. Por isso que a gente finalizou aqui falando: a principal doutrina é a palavra de Deus. No que se refere à igreja, meu parecer é: você vai olhar aquilo que, vamos dizer assim, é o perfil que você melhor se identifica. Igual a gente estava brincando esses dias atrás aí na loja, né, que a gente adquiriu os nossos equipamentos de som. A gente estava dando uma descrição aqui no nosso bairro. Aí eles estavam perguntando: naquela rua a gente tem um monte de igrejas de tudo quanto é denominação, que a gente até brincou, né? Por que tem tanta igreja numa rua só? É porque quando chegar naquele grande dia que o Senhor Jesus voltar, ninguém vai poder dizer lá: eu não tinha uma igreja que se adequava ao meu perfil, a qual eu concordasse. Você vê que em uma rua tem igreja para tudo quanto é perfil de pessoas, para se dizer, né? Então, nós temos assim um detalhe, né? No que se refere à doutrina, aí é a minha contribuição aqui para essa resposta, você tem que se enquadrar na doutrina bíblica. Essa é o ponto. Agora, no quesito de ensinamento da igreja, você vai se enquadrar naquilo que melhor cabe ao seu estilo. Se você gosta de um estilo mais descolado, vamos dizer assim, tem as igrejas mais, vamos dizer assim... Uma linguagem mais despojada. Exato, uma linguagem mais despojada. Se você gosta de uma coisa mais tradicional, nós temos igrejas mais tradicionais. Existem também aqueles meio termos, existem aquelas que são muito tradicionais, aquelas que são muito nada tradicionais. Sobretudo, não existe um formato, né? É aquilo que nós falamos já na aula passada. Deus, ele é dinâmico, o Espírito Santo é dinâmico, Jesus Cristo é dinâmico, não é estático. A Bíblia é dinâmica, ela foi escrita, né, há muito tempo, e o Espírito Santo diz que ela se renova a cada manhã. É dinâmica, então não tem um formato elaborado, perfeito e exato falando de doutrina. Mas o que você tem que entender é o seguinte, meu irmão: é a palavra de Deus. Segue a palavra de Deus. Existem costumes que eu, por exemplo, não adoto para o meu dia a dia, que eu tenho resistência porque eu não vejo sentido em adotá-los, até porque a Bíblia não me traduz que é algo necessário. Entretanto, existem outros que eu adotei, que a Bíblia também não aponta como necessário, mas eu os adotei porque fizeram bem. Eles não fizeram mal, eles me ajudaram, eles melhoraram o meu convívio social e até melhoraram o meu comportamento dentro do âmbito cristão, do âmbito evangélico. Então nós temos que ter essa consciência, esse termômetro. Não existe um formato, porque a partir do momento que a gente se isola num formato, quando a gente identifica uma rachadura no formato, a tendência é você rachar, a tendência é você desabar, né? Eu vejo muitas pessoas que eles se isolam nessa questão da doutrina e do formato, e principalmente do líder que propaga essa doutrina e esse formato. E a partir do momento que este líder racha, cai, peca e é passivo de pecar, porque é ser humano erra, aí aqueles que foram no trilho descarregam, aí se perde totalmente, e tem muitos que estão até hoje sem conseguir voltar, porque se isolaram nisso, né? Então é palavra, meu irmão. Palavra, palavra, palavra e palavra. Até para a gente fechar, com base nisso, como o próprio Jesus a gente falou aqui, né? Examina. Que aí você tem que examinar para ver também se a igreja, independente de qual seja o ministério, a denominação, se ela está enquadrada nisso. Se ela não estiver enquadrada na palavra de Deus, irmão, foge, corre,
Bate retirada, porque não vai te fazer bem, espiritualmente, pelo menos falando. Às vezes ela vai fazer bem o seu ego, na forma como ela lida, mas, de comportamento, mas assim, no quesito espiritual de aproximar, de te ajudar na aproximação de Deus, não vai. Então, fica, como nós firmamos aqui e falamos desde o começo, segue a palavra de Deus, segue a mais suprema, a inerrante palavra de Deus, que nós temos aqui a nossa Bíblia Sagrada. Amém? Vamos fechar aqui, para nós podermos encerrar esse trecho, né? Que é só uma pausa, logo mais à noite, se Deus assim, aliás, à noite não, né? Hoje no comecinho da tarde, no finalzinho da tarde, assim que mesmo, se Deus nos permitir, estaremos aqui cultuando novamente, fazendo o nosso culto online. E você que está nos assistindo agora na escola dominical, também já é nosso convidado para estar aqui também nos acompanhando logo mais no finalzinho da tarde, comecinho da noite. Amém? Bom, eu fiz a oração de início, por favor. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos por esta manhã, por estarmos aqui reunidos em teu nome, aprendendo de ti, aprendendo sobre a tua palavra, aprendendo sobre o reino de Deus. Obrigado, papai querido, por toda a ideia errada da qual o Senhor nos curou, por toda ideia equivocada da qual o Senhor nos curou. Obrigado, papai querido, por esta manhã o Senhor ter propagado através desta escola dominical aqui transmitida, ter propagado sabedoria, ter propagado conhecimento na vida das pessoas, papai querido, por ter nos usado como instrumentos em tuas mãos. Eu oro por você agora, meu irmão, que está aí no seu lar, que acompanhou esta lição, que o Senhor venha trazer paz no teu lar, que o Senhor possa propagar, trazer paz na tua casa, trazer paz entre você e os seus. Viva a paz do Senhor em nome de Jesus. Não se desespere, não perturbe o vosso coração, não se espante com as coisas. Olhe para o alto, não fique focado nem na esquerda nem na direita. Olhe para o alto, olhe para o alvo que é Jesus. Receba aí no seu coração, em nome de Jesus, paz. Em nome de Jesus, paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.